Ei geeks, beleza? Eu vim aqui mais uma vez para falar para vocês 4 curiosidades sobre Deadpool que você não viu em nenhum lugar. Então pelo menos vai valer seu like ou você se inscrever aqui no nosso canal para fazer parte desse novo universo geek que a gente está trazendo aqui para vocês. Então vamos lá para essas curiosidades um pouco que excêntricas do Deadpool. Primeira curiosidade, Loki tentou convencer que era pai do Deadpool. Em Deadpool volume 37, Loki tentou convencer Deadpool que ele era seu pai. Porém, o mercenário mais conhecido como Tagarela se recusou a aceitar isso. Então foi amaldiçoado por Loki. A gente já sabe que basicamente o Thanos já amaldiçoou, né, o Deadpool pelo devido fato dele se encontrar muito com a morte, então isso causou um ciúmes. Mas eu acredito que você não sabia que Loki também já amaldiçoou o Deadpool, então já vale pelo menos a sua curtida. Continuando, Loki arruinaria sua vida até que aceitasse a verdade e buscasse o perdão de seu pai, deixando o rosto com a aparência do Tom Cruise, inspirado no Tom Cruise, né? Foi Tom Cruise, com Z no final. Então, provavelmente, usaram esse nome buscando evitar certas complicações, né? De ser processado futuramente. Meio que não foi meio que uma maldição. Mas logo após isso daí, o Deadpool, para ele voltar a ter aquele seu rosto, que ele não gostava de ter o rosto perfeito como o do Tom Cruise, ele depois voltou e se retratou e pediu desculpas ao seu pai, né? Que era o Loki, teoricamente. Mas ele voltou a pedir desculpa para ele se sentir feliz. E depois ele saiu saltitando, feliz, com o seu rosto meio que deformado por conta do câncer. Segunda curiosidade, Deadpool possui fobia, que provavelmente é uma fobia mais sem noção dos quadrinhos. O que já é bem provável, visto que o modo de agir do personagem, e ele tem medo de, incrivelmente, vacas e de palhaços. Segundo Deadpool, o seu medo é acreditar que as vacas dominarão o mundo, esperando apenas a humanidade baixar as guardas. E algumas outras, como eu já mencionei, além do medo de vacas, o mercenário também possui medo de galinhas e palhaços, e principalmente de ficar sozinho. Curiosidade número 3. Deadpool matou um cara absolutamente do nada. Em Deadpool Messing Wet, não sei pronunciar isso, mas na edição 5, o mercenário estava realizando uma missão para uma superorganização criminosa chamada IMA, Ideias Mecânicas Avançadas, a fim de impedir que a Hydra obtesse uma cabeça de uma versão alternativa sua, Universo Zumbi da Marvel, Terra 2149. Em certo momento da missão, o anti-herói toca no assunto de Star Wars, para dar um exemplo, e quando um dos tripulantes da nave disse que gostava da trilogia prequel da franquia Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma, e Star Wars número 2, Ataque dos Clones de 2002, e Star Wars 3, né, A Vingança do Steel, o Deadpool dá um tiro na cabeça dele sem dó nem pena. Apesar disso, outros tripulantes também ficaram meio apavorados por conta disso. E o Deadpool perguntou se eles gostavam de qual trilogia. E os mesmos falaram que gostavam da trilogia original. A nova, na verdade, né? Então isso daí foi um momento meio que perturbado na edição. E a curiosidade número 4. Acredito que você não tenha visto isso em nenhum outro lugar até o momento aí, no YouTube. História real do Deadpool. A verdadeira história de Wade Wilson é uma das mais confusas da Marvel, tanto para os leitores de quadrinhos quanto para o próprio personagem, que desconhece sua verdadeira origem. O que se sabe ao certo é que ele saiu de casa a fim de se tornar um mercenário quando era adolescente. Existem diversas versões de seu passado nos quadrinhos. Uma delas é que Wade Wilson tinha lembranças que seu pai, Thomas Wilson, havia abandonado sua mãe, Hayley Wilson, quando ela ainda estava grávida. Já em outra, o personagem lembrava que sua mãe havia morrido quando era apenas uma criança de 5 anos de idade e foi criada por seu pai, um oficial do exército que se tornou abusivo, moldando o caráter criminoso de seu filho.
entre várias outras origens diferentes. Porém, o arco Original Single, O Pecado Original de 2014, foram revelados alguns acontecimentos secretos de vários personagens da editora, entre eles alguns sobre o Deadpool. Foi descoberto que, na verdade, o mercenário que todo mundo ama e alguns odeiam, mas é mais amor do que ódio, assassinou seus próprios pais em um incêndio criminoso na casa onde moravam. Foi mostrado que Thomas e Hayley Wilson ainda viviam juntos em uma casa no Canadá, e o casal deixou o quarto de Wade do jeito que estava quando ele havia partido. Porém, quando ele retornou, não reconheceu seus pais e os assassinou em um incêndio sob influência do mordo, que o drogava constantemente. Na edição Deadpool Volume 3, edição 34 de 2014, também é possível descobrir mais sobre o passado sombrio do personagem em alguns flashbacks de sua vida nos anos 90. Comenta aqui qual que você achou mais, vamos dizer assim, fora da casinha, apesar que todas são meio que fora da casinha, mas qual delas vocês acharam mais bizarra ou diferente, que vocês ainda não tinham visto? Então comenta aqui, já curte esse vídeo para que o YouTube compartilhe e segue a gente nas redes sociais, que sempre a gente posta críticas, sugestão de série, de filmes, nas nossas redes sociais aqui embaixo. Então é isso, se inscrevam e curtam com a gente.